certos assuntos que precisam ser falados, porque muitas vezes você tem traumas e nem sabe de onde veio. Então, eu resolvi contar como que iniciou os meus traumas. Eu descobri há pouco mais de 4 anos que os traumas que eu carreguei, que eu insisti em carregar ao longo de quase uma vida, iniciaram enquanto minha mãe me gestava. Mas para você entender um pouco essa história, eu preciso fazer um resumo de onde eu vim. Mas antes, permita-me apresentar. Eu sou a Luciana, terapeuta integrativa, naturopata e graduanda em naturologia. Mas, por um longo tempo, eu não sabia quem eu era. Para aqueles que já me conhecem, permita-se conhecer-me novamente, pois pode ser que aquela Luciana que você conheceu anos atrás não exista mais em mim. Eu sou a última filha, ou seja, sou a filha caçula, onde esse casal, meu pai era caseiro, a minha mãe cozinheira, eles lutavam muito com a vida. A primeira filha deles faleceu com 2 anos de vida. E é engraçado que até hoje a minha mãe tem dúvidas por que foi que ela faleceu. Realmente, quando se conta, é bem misteriosa. Mas este não é o caso hoje, tá? Para você entender como que iniciou meus traumas, eu preciso contar primeiro como que foi o parto do meu irmão antes de mim. Esse parto antes de mim é muito importante, então presta atenção. Mas antes eu quero também te dar algumas informações. Quando eu nasci, a minha irmã mais velha tinha 15 anos, o meu outro irmão com 13 e o até então caçula tinha 9 anos. Ou seja, quando a minha mãe me teve, ela já não tinha criança mais em casa. E isso é muito importante, guarda essa informação. Minha mãe era cozinheira, ela trabalhava com uma família muito rica e ela não tinha tempo, realmente. Ela ia de manhã e chegava à noite em casa. E quando ela engravidou desse meu irmão, com certeza ela trabalhou o tempo todo. A minha mãe conta que quando ela começou a sentir as dores do parto, a patroa dela levou para o hospital. E chegando lá, meu pai todo nervoso, e ela foi para ter o bebê, só que complicou, porque o bebê estava virado. Imagine isso há 54 anos atrás. Não tinha toda essa tecnologia. Então, constatou que o bebê estava virado e o próprio médico fez força para desvirar a criança. Imagine a situação. Chegou um momento desse parto que o médico perguntou para o meu pai quem que ele gostaria que salvasse, a minha mãe ou a criança. Automaticamente, meu pai pediu que salvasse a minha mãe. Então, o parto foi muito complicado. E quando tiraram a criança, essa criança estava praticamente morta. Então, ele foi deixado de lado, porque aos olhos dos médicos, aos olhos das pessoas, esse bebê estava morto. Então, foram salvar minha mãe e deixaram esse bebê de lado, porque até então ele estava morto. Então, quando estavam salvando a minha mãe, a patroa da minha mãe resolveu olhar essa criança. Até que ela olhou para essa criança e viu que essa criança estava tentando respirar. Chamou os médicos e aí os médicos vieram e fizeram, imagino que fizeram um mutirão ali, até que o meu irmão respirou. Ele estava vivo. Esse parto foi assim muito complicado. E diante de tal situação, minha mãe não poderia ter mais filhos, porque ela tinha que cuidar desse meu irmão. Então minha mãe vai para casa com o filho. 9 anos depois, ela começa a sentir sintomas da menopausa. Ela vai ao médico, o médico diz que ela está menopausando, mesmo sendo precoce, com 35 anos. Mas devido ao histórico do parto complicado, poderia ter sido. Só que alguns meses se passaram e ela descobre o quê? Que ela estava grávida novamente. E vem a informação que a gente deu. Ela tinha 3 filhos, uma com 15 anos, com 13 e o caçula dela com 9 anos. Ou seja, a estrutura de uma família, você consegue imaginar a estrutura de uma família que sabia que seria só os 3 e de repente a minha mãe vem com a informação de que está grávida e que ela não poderia ter filhos mais porque ela poderia ter risco de morte? Guarda essa informação, isso também vai ser importante. Não sei se para esse vídeo, mas para um próximo. Agora imagine a minha mãe
gestando uma criança que até então ela achava que estava menopausando, mas estava grávida, lembrando daquele parto difícil e complicado que ela teve e que ela não poderia ter mais filhos porque ela correria risco de morte. Você consegue imaginar tamanho pensamento? Eu fico imaginando o quanto a minha mãe ficava pensando: o que será de mim? E se eu falecer? E os meus filhos? E essa criança? Eu consigo hoje, como mãe, eu consigo entendê-la. Mas enfim, o tempo passou e chegou o dia, o momento do parto. Eu antecipei. Também minha mãe conta que estavam tentando o parto para minha chegada, porque até então eu nasceria no final de setembro, início de outubro. E a pessoa aqui nasceu no dia 12 de setembro. O parto foi bem, foi normal, foi tranquilo. E quando voltamos para casa, minha mãe e eu tivemos uma intoxicação devido ao cheiro da tinta. Voltamos novamente para o hospital, a minha mãe com muita dor de cabeça, eu imagino, né? Olha o trauma, né? Que trauma essa mãe passou. E com muita dor de cabeça, eu logo fui, eu não lembro certo, parece que voltei antes da minha mãe, ou seja, já teve uma separação de mãe e filha nesse momento. E eu vim, a minha avó cuidou de mim até minha mãe recuperar, até minha mãe vir. Eu não sei quantos dias isso aconteceu, quantos dias foi ao certo de a gente se reencontrar novamente, mas houve uma separação. E vamos lá aos traumas. Vamos pontuar esses traumas. Uma criança no útero de uma mãe, ela sente todas as emoções da mãe, ela sente tudo. Aí, imagina essa criança, esse bebê, que era eu, sentindo que algo não estava bem, o medo, alguma coisa estava errada, entende? Não, eu tô falando daquele bebê, porque quando você está no útero da sua mãe, você recebe sim as emoções, mas você não sabe o que realmente está acontecendo. Imagine que você está num local, é como se você não, é como se você não enxergasse e alguém estivesse te conduzindo para algum lugar e você sem saber aonde está aquele medo. Eu acredito que é bem assim quando você está no útero da sua mãe. Depois houve a separação, um rompimento de mãe e filha, nesse momento que minha mãe voltou para o hospital e eu voltei para casa com a minha avó. Essa separação, essa gestação gerou uma rejeição. Sim, eu cresci como uma criança que se sentia rejeitada, que não tinha lugar ao mundo. Tudo começou ali. Por que eu estou te contando tudo isso? Eu precisava contar? Não. Mas eu quero contribuir para muita gente que muitas vezes acha que terapia não vale de nada, que isso é besteira. Não é besteira. Isso salva vidas, isso salvou, isso me resgatou. Porque depois que eu fui compreender muita coisa, eu venho passando por um processo há mais de 15 anos. E há 4, o processo acelerou. E isso me libertou de tantas coisas, me fez ver tantas coisas, me perdoar as pessoas, entender realmente o que estava acontecendo comigo. Por isso é muito importante falar, porque a minha história de vida pode ajudar muitas outras pessoas. E é importante dizer, às vezes você acha que a tua história não tem valor, tem muito valor para muita gente. Você pode estar salvando pessoas, porque às vezes a pessoa sente que não tem lugar ao mundo, mas talvez pode ter sido aquele momento da gestação ou momento da primeira infância em que ela entendeu de tal maneira que não era verdade, mas foi como ela sentiu. Eu tenho muitas outras coisas para contar, porque, como eu te disse, eu passei por quase toda a minha vida carregando muitos traumas. Eu sempre fui uma criança fechada, sempre fui uma criança muito obediente também. Depois eu fui uma adolescente que não tinha muitos amigos, uma adolescente cheia de problemas, onde as pessoas achavam que eu era enjoada, eu era metida, eu era isso, aquilo.
Só que as pessoas mal sabiam, que nem eu sabia o que estava acontecendo comigo. Por isso, eu vou fazer outros vídeos para te ajudar, tá bom? Eu espero que você tenha entendido essa história.